Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor chega no ar. Hoje a gente vai falar sobre um tema que traz aí bastante desconforto, carregado ali de preconceitos, inseguranças, é claro, para as nossas mulheres. A menopausa, que vai muito além, gente, do fim do ciclo reprodutivo. É uma questão que envolve diversos sintomas, interfere na qualidade de vida. As mulheres que passam sabem o que eu estou dizendo, interfere no lado profissional, nas relações familiares, no cuidado com o marido, no cuidado com o lar e principalmente, gente, no autocuidado. A grande questão é que os famosos calorões, as alterações de humor, a interferência na qualidade do sono, enfim, o ganho de peso, que também preocupa e impacta bastante nas nossas mulheres, são apenas alguns dos sintomas e muitas vezes a gente se questiona, mas é preciso mesmo passar por essa fase enfrentando tudo isso ou existem artifícios, existem recursos e formas de conseguir ter de volta a qualidade de vida? É sobre isso que a gente vai debater hoje. Vamos falar sim sobre reposição hormonal no passado não muito distante. Recebemos a informação de que isso poderia ser ruim para a nossa saúde, de que isso não era uma arma segura, mas estamos aqui para trazer informação de qualidade, então vamos indicar para quem esse tratamento é seguro e eficaz, para quem que ele não deve ser utilizado e quais são também as alternativas. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é mais do que necessária? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre e compartilha o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo Hit Play. Ainda não tem? Te convido a baixar para você ter a Hit TV na palma da sua mão. Perdeu um show da fé, perdeu um nosso programa, um Vejam Só, assista no seu tempo e do seu jeito. Baixe o aplicativo de forma fácil, rápida e também gratuita. E olha só, essa consulta, gente, foi marcada para você com todo carinho. Não perca a oportunidade, encaminha pra gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337-5886. Estamos aguardando pela sua participação. Sabemos que o tema às vezes é delicado, às vezes você não se sente à vontade em se expor. Basta você deixar isso claro para a nossa produção. A gente vai tomar todo o cuidado, trazer a sua participação de forma anônima. Esse é o nosso combinado de todas as tardes. Também te lembro que você consegue participar através do nosso Instagram. Ainda não nos segue? @consulta ao Doutor Hit TV. Encaminha sua mensagem por lá e você vai notar que por lá temos uma enquete que está aguardando pela sua participação. Diretor João Capellini, excelente tarde, sexta-feira pra gente. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Eu ia falar primeira, mas não. Hoje temos apenas uma. O que ainda acontece e já não deveria? Olha aqui. Preconceito no mercado de trabalho, falta de compreensão do parceiro, invisibilidade que dificulta o acesso ao tratamento ou todas as alternativas. Clica lá. Queremos, é claro, a sua participação. Deixa eu te apresentar, então, quem são as doutoras, as convidadas que já estão aqui nos nossos estúdios para compartilhar com a gente todo o conhecimento que a gente precisa na tela. Começamos com a doutora Débora Mello. Com 20 anos de experiência, seu trabalho é marcado por um atendimento humanizado com foco no emagrecimento a partir da avaliação hormonal e das necessidades individuais de cada paciente. Destaca o combate à desinformação nas redes sociais, muitas vezes disseminada por influenciadores e pessoas sem embasamento científico, como um grande desafio da área da saúde. Débora Mello, endocrinologista e nutróloga. E agora eu te apresento a doutora Vanessa Cairoli, ginecologista. Com 30 anos de experiência, escolheu a profissão movida pelo propósito de cuidar da saúde da mulher de forma ampla e integrada. Reconhece no dia a dia os desafios próprios da menopausa, especialmente os que impactam o cérebro, como a queda de energia e as alterações cognitivas, e dedica sua atuação a acolher e orientar essas mudanças com atenção e também com sensibilidade. Doutoras, sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Dani. Muito obrigada. É a primeira vez aqui no programa com vocês. Espero corresponder à altura e conseguir responder todas as dúvidas. E a gente que fica muito feliz pela sua estreia aqui no Consulta ao Doutor. Vou começar com você, inclusive, doutora Vanessa. Vamos lá. O que exatamente marca aí a chegada da menopausa e como diferenciar, né? A gente ouve falar perimenopausa, climatério, pré-menopausa. São muitos termos e a gente até se confunde. Pois é. São muitos termos, muitas dúvidas e muita confusão, mesmo entre os médicos.
A idade média que a gente começa a ter as alterações hormonais aqui no Brasil é por volta de 44 anos. Então, a gente começa a ter alterações de comportamento, alterações de ciclo menstrual. E aí sim começam as dúvidas. Quando começar a procurar um médico pertinente a essas queixas, né? Porque a mulher é um vulcão de hormônios, ela tem uma variação hormonal constante o tempo inteiro. E o nosso cérebro ele vai se moldando a essas alterações constantemente. A puberdade, a gestação, o pós-parto e a menopausa. E para cada uma de nós, esses períodos eles são individuais. Não tem nem como a gente dizer que a experiência de uma é parecida, é igual à da outra, não. São experiências completamente diferentes. E quando a gente fala, doutora, sobre esse período, né, de climatério, menopausa, é um período bastante extenso, não é? Eu vou falar, porque as pessoas, na verdade, elas confundem o climatério, achando que o climatério é o período que antecede a menopausa. Então, vamos lá, nós temos a perimenopausa, a menopausa, o pós-menopausa e o climatério é o guarda-chuva. É tudo isso. Que engloba a fase produtiva e a fase não reprodutiva. É isso. E a perimenopausa é quando nós começamos aí na faixa mais ou menos dos 38 anos. 38, já estava aqui, ó, 40. Começar 38. a ter a queda da progesterona, que é quando a mulher, então, começa inicialmente ter alguns sintomas e ela não atrela isso à queda deste hormônio inicial, que é quando começa, como você mesmo disse, começa a alterar um pouquinho a qualidade do sono, aquele pezinho. Eu sempre falo, a paciente chega e fala, né? A energia, a disposição. E muitas vezes, como esses sintomas, a mulher tá ali, é casada, tem filhos, ela acha que é do dia a dia. Né? A mulher normatiza ela tudo isso o tempo inteiro. Exatamente. E é a hora que ela já está ali sofrendo algumas coisas, mas sem a percepção que ela está já na perimenopausa. Eu falo que é aquele período que ela começa a ganhar um pouquinho de peso, e assim, mas ela não fez nada diferente, né? É o que eu mais vejo, essa mulher 40 a mais, doutora, mas eu continuo fazendo atividade física, eu continuo comendo igual e... Tô comendo até menos e nada. de repente, estou comendo até menos. Aquele jejum que eu fazia, parar de comer à noite, já nada não é mais suficiente. está funcionando. Então, é aquela hora que a mulher começa a sentir... Mas exatamente como você mesmo diz, Vanessa, talvez ela não percebe que ela já está nessa transição, porque ela assume isso já com uma série de outras tarefas que ela acaba tendo. E, doutora Vanessa, a gente pode dizer que tem tido um aumento cada vez maior de mulheres na menopausa precoce? E quando que isso acontece e por quê? A gente tem observado isso principalmente por causa do nosso estilo de vida. A mulher, hoje em dia, ela é submetida a uma carga de trabalho e estresse muito grande. A mulher, hoje em dia, ela cuida da casa, do filho, do marido, do emprego. E isso faz com que essas alterações hormonais, principalmente de cortisol, a falta da qualidade de sono, principalmente para quem tem turno noturno de trabalho, faz com que você tenha um desgaste muito maior das suas glândulas, né? E que você tenha, assim, uma alteração hormonal que, quando a gente fala de hormônios, ela vai contar isso para a gente também. Quando a gente fala de hormônios, as pessoas pensam só nos hormônios sexuais. Mas a gente tem que pensar na tireoide. A tireoide é uma das glândulas que mais sofre e é uma das glândulas que começa, às vezes, a sofrer primeiro com essas mudanças todas de estilo de vida, que a gente deveria dormir à noite, né? Deveria ter um sono reparador para que o nosso corpo fizesse o restauro e o reparo o tempo inteiro. Quando a gente não tem o restauro e o reparo, as nossas glândulas, o nosso sistema sofre num todo. E isso faz com que a gente entre em insuficiência ovariana precoce. Então, antes a gente falava, as mulheres que fumam, porque era muito mais comum fumar, né? Não, não é só o tabagismo. A gente vê hoje em dia o álcool, a gente vê o não dormir, a gente vê a comida de má qualidade, é a história sempre do fast food, de você procurar o que está mais rápido, o que está mais fácil, e isso impacta no nosso corpo no geral. A gente, quando fala de hormônio, a gente tem que pensar no nosso corpo como um sistema integrado. A gente não pode pensar um ovário isolado, uma tireoide isolada, uma suprarrenal isolada, a gente tem que pensar num sistema funcionando. E, na verdade, o que você está falando pode. é exatamente quando a mulher começa a ter uma má qualidade do sono,
optar pelo fast food, o cortisol aumentado, não é só o cortisol, cria-se mais resistência insulínica, ou seja, essa mulher ela já está inflamada como um todo. E essa inflamação toda da mulher também propicia o desenvolvimento aí da falência ovariana precoce, que é a menopausa precoce. Olha aí, gente, que interessante e que importante para a gente se autoavaliar, né? E entender o que eu posso estar fazendo para contribuir para esse desfecho. E quando a gente fala sobre essa menopausa precoce, a data, por exemplo, da primeira menstruação pode ser determinante? Ou não tem uma relação tão direta? É muito mais importante o seu estilo de vida do que a data da primeira menstruação. Existe uma conta que é feita assim, mas é muito mais impactante e importante o seu estilo de vida. E o estilo de vida inclui alimentação, atividade física e sono, restauro e reparo. Então, a gente sabe, tem até uma especialidade nova chamada MEV, que é a mudança de estilo de vida, que impacta diretamente em tudo isso. Que legal, gente. Vamos receber a primeira participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Quem participa é a Valéria Cristina, do Rio de Janeiro. Valéria, seja muito bem-vinda. Dizem que a menopausa nunca acaba, isso é verdade? Eu sinto muito cansaço e agora estou com queda de cabelo. E aí, Valéria, faz sentido essa afirmação dela? Nunca acaba? Quem Você toma até comentou, insulina, pós-menopausa, olha só. não seria o fim desses sintomas? Pode? Não, pode, eu complemento. A gente tem tanta vontade de orientar o paciente que a gente fica... Quem é diabético tipo 1, que toma insulina, ele deixa de tomar insulina na vida? Entendi. Ele vai deixar de ser diabético? Quem tem um problema de funcionamento na tireoide, deixa de usar o hormônio tireoidiano? É o mesmo princípio, é o não mesmo é isso, doutora? princípio, porém, vamos falar assim. Perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Na perimenopausa, os hormônios começam a cair, oscilar. Mas na menopausa eles caem muito, então drasticamente a mulher sofre. Quando ela vai para o pós-menopausa, esses hormônios que já caíram, eles se mantêm em queda constante, mas não abrupta. Então no pós-menopausa, vamos dizer que os hormônios já estão todos baixos e existe já mais uma adaptação da mulher. Um equilíbrio. Então no equilíbrio. Então um equilíbrio no desequilíbrio. Tá. E aí no pós-menopausa, ela já não tem compensação. todos aqueles sintomas da hora que ela entrou na menopausa, ou seja, aqueles fogachos, aquele libido, aquela queda da libido, ou Porque seja... o choque já passou. O choque já passou. Tá. Então, a queda do estrogênio existe, óbvio, por isso que a Vanessa está falando, mas a mulher já não tem todos aqueles sintomas do período drástico da entrada da menopausa. Mas isso não quer dizer que ela não tem que deixar isso para lá. Não, claro, Exato. não, Tem claro, que, claro. uma vez que existe insuficiência hormonal dos esteroides sexuais, a gente sabe que aumenta muito o risco, né, Débora, de osteoporose, perda de massa muscular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o é assim mesmo. Já não sinto mais onda de calor, já adaptei o meu sono, eu acordo e vou cochilando durante o dia, já acostumei com o cansaço, está tudo certo. Mas os danos, eles continuam e são silenciosos. A mulher infarta muito mais nessa época de deficiência hormonal. A gente tem muito mais perda de massa óssea e massa muscular. A incontinência urinária, a infecção de urina, o que a gente mais vê nas pacientes não tratadas é a infecção de urina de repetição, que eu vou dizer para você que é uma das causas, a terceira causa de internação em UTI, né, depois da fratura. Isso. A gente tem a incontinência urinária de repetição levando à infecção generalizada, levando à sepsemia. E a causa base é o ressecamento vaginal, faz com que haja uma alteração de flora vaginal, uma proximidade da parede posterior do reto com a mucosa vaginal, a migração de bactérias, e aí é uma infecção de urina que trata e volta, trata e volta, trata e volta. É muito comum nas pacientes de mais idade não tratadas. Mas não eu acho que o mais importante disso tudo é que, assim, claro, a mulher, né, ou pela desinformação, ou porque foi passado para ela acredita que pelo fato dela não ter fogachos, que nem não são todas que vão ter fogachos, né? Então, se ela não tem fogachos e ela não tem secura vaginal, para que eu vou fazer a reposição hormonal, né? Como Se eu pego o que eu tenho várias por sintoma vezes, pode não ser, né? ou não interfere tanto. É silencioso, a Exatamente. paciente. Perfeito. E a gente tem que entender que o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, ele é um hormônio protetor.
né? O estrogênio, ele tem efeito anti-inflamatório, ele é o nosso hormônio protetor. Quando a mulher começa a reduzir esse estrogênio, então, na verdade, ela tem um aumento de hipertensão arterial, porque acaba não tendo mais tanto vasodilatação, as veias, os vasos, eles ficam mais resistentes. Existe o acúmulo de gordura abdominal, que é o que a mulherada reclama. Nossa, eu engordei. Por quê? Porque o estrogênio ele está diretamente relacionado à taxa metabólica basal, ou seja, metabolismo. Então, se você tem queda de estrogênio, literalmente é diretamente, não é indiretamente. Cai a taxa metabólica basal, ou seja, você perde massa muscular. Você perde a sensibilidade da insulina, o estrogênio está ligado à sensibilidade. Então, essa mulher, ela cria mais resistência insulínica, ou seja, a perda do estrogênio, ela favorece um metabolismo todo anormal. Então, quando a Vanessa fala, essa mulher tem mais chance de ter riscos cardiovasculares? Sim, porque antes da menopausa, não. Quando ela entra na menopausa, ela tem a mesma chance de AVC e infarto do que o homem, porque ela perdeu o hormônio protetor. Então, quando a mulher ela não é instigada a fazer a reposição hormonal, porque ela não tem o problema com fogachos, é muito pequeno, porque essa mulher ela está ganhando peso, essa mulher está cansada, essa mulher não está dormindo bem, e ela não está dormindo bem por causa dos fogachos, porque tem muitas que não têm, porque o estrogênio é diretamente ligado à produção de melatonina. Ok? Interfere no sono. Olha como o estrogênio é o nosso hormônio e ele é diretamente ligado. Se a produção de melatonina diminui, a gente começa a ter sono leve. E sono leve aumenta estresse, aumenta cortisol e cortisol aumenta a gordura abdominal e faz cair massa muscular. Olha a bagunça. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Gente, e olha só a riqueza da sua pergunta, Valéria, o quanto que a gente está obtendo de informação com as doutoras, porque é isso que você falou, é o corpo tentando encontrar um equilíbrio no desequilíbrio, porém é uma situação completamente silenciosa que pode estar interferindo mais do que você imagina na sua saúde. E a queixa dela, por exemplo, com relação a essa queda de cabelo, ela consegue contornar isso e tantas outras coisas com a reposição hormonal, certo? Sem dúvida, porque a queda também, com certeza, mas a queda de cabelo, a gente está falando porque na menopausa ela também está ligada, a menopausa não, o estrogênio está ligado à queratinização do fio. Então, quando ela perde, o cabelo fica mais ressecado, existe a queda do cabelo, existe o ressecamento da pele, vai muito mais do que o fogacho. Muito mais. E por ser um dano silencioso, as pessoas acham que não precisam tratar, que é assim mesmo. Eu acho que duas coisas, Vanessa. Como elas acho que não ter o fogacho, o medo por artigos antigos que mostraram que reposição era ruim, e também porque nós tivemos estudos antigos que também deixaram muitos médicos com medo de fazer a reposição hormonal, desencorajam. Infelizmente, já existe o medo da população e muitas vezes o desencorajamento de colegas médicos que estão vivendo artigos antigos que falaram que reposição dava câncer, dava trombose. Gente, não, né? A reposição, quando bem indicada e na hora certa, ela tem todo o benefício para a mulher. Isso que a Débora está explicando para a gente, o estudo médico parou. Esse ano a gente teve um boarding do FDA, que é o órgão normativo norte-americano, e pela primeira vez na história, foi uma história sem precedentes na medicina, pela primeira vez o FDA vem a público se retratar. Né? Pedir desculpas às mulheres, porque no passado se acreditava e se preconizava que o hormônio estava atrelado a câncer, e a gente sabe hoje que a falta desse hormônio, nesses 10 anos que fizeram um estudo prospectivo de 2002 a 2012, 88 mil mulheres tiveram doença cardiovascular grave, que poderiam ter sido evitadas se tivessem sobre reposição hormonal. O que a Débora disse foi um estudo que houve em 2002, o estudo WHI, onde os hormônios usados nesse estudo foram hormônios não compatíveis com os nossos, foram hormônios não bioidênticos, não iguais aos que a gente produz. Na época, esse estudo WHI, ele usou urina de égua prenha, chamado Premarin, urinoterapia de égua prenha,
Tá. Né? E usou uma progesterona não bioidêntica, uma progestina, chamado acetato de medroxiprogesterona. Que a gente nem utiliza e, além disso, o viés do estudo foram feitas com mulheres com uma idade média de 63 anos, não é aí que a gente... Aí não é a janela, não é a janela de oportunidade, que né? nós vamos fazer a reposição, e mulheres que já tinham risco cardiovascular, ou seja, tudo errado. E aí isso vai tomar como Paciente errado, verdade. época errado, hormônio errado e deu no que deu. E sofremos, porque tem médicos até hoje que sofrem, assim como a maioria das mulheres tem medo de fazer reposição hormonal. Elas são desencorajadas, é uma pena. Inclusive, hoje em dia, mesmo as pacientes que tiveram câncer tratado no passado, né, em remissão, se fala hoje sobre os benefícios da reposição hormonal, tanto para o homem como para a mulher. O ano passado a gente teve no Testo 2025 e uma das coisas também faladas foi para o homem tratado com câncer de próstata, né, em remissão da doença há mais de 5 anos, o início de terapia de reposição hormonal com hormônio masculino, que é a testosterona. Olha Né? que importante, Então, gente, hoje, para homens mesmo os também, pacientes claro. tratados em remissão da doença merecem, sim, uma atenção em relação à qualidade de vida, porque a expectativa de vida mudou e a gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, o hormônio, ele tem uma relação... O estrogênio desempenha mais de 400 funções no nosso corpo. Exatamente. Então, a qualidade de vida está atrelada diretamente ao sono, atividade física, alimentação e suplementação a hormônio, né? Por isso aqui, gente, a importância desse nosso bate-papo, para a gente, inclusive, tirar essa ideia que foi colocada na nossa sociedade de que a reposição hormonal era algo que não deveria ser feito, principalmente por pessoas que tinham histórico de câncer. Então, a gente Eu tá sou vendo mastectomizada há 7 anos. Eu tive Olha um carcinoma in situ de mama, né? Tá? Eu fui adenomastectomizada há 7 anos. Faço reposição hormonal. E aí, como é que é o seu acompanhamento? Vamos então aproveitar agora para tirar a dúvida com quem tem conhecimento de causa, lugar de fala também. Isso ainda está evoluindo muito, Tá. né? Existem estudos em prospecção, existe um estudo, já tem em torno aí de mais de 10 anos, a doutora Rebeca Glaser trata as pacientes com câncer de mama com alguns hormônios bioidênticos, com remissão da doença, tá? Doença metastática de mama, câncer de mama metastático. Tá. A Rebeca tratou esses pacientes com alguns hormônios, né? E houve remissão da doença e das metástases. Então, estudos seguem nesse sentido hoje em dia para as pacientes sobreviventes de câncer de mama. A gente precisa de qualidade de vida, né? A gente precisa de energia. Saiu também um trabalho esse ano de pacientes sobreviventes de câncer de ovário em terapia de reposição hormonal e essas pacientes tiveram, sim, mais benefício e não tiveram recidiva da doença. Então, muitos estudos seguem nesse sentido. A gente sabe que hoje em dia manter a qualidade de vida é muito importante e tem uma relação absolutamente direta dos hormônios com qualidade de vida. Eu acho que o que tem que ficar aqui para o público é assim, que aquilo que era contraindicação, que era sinal vermelho, muita coisa virou sinal amarelo. Tá. Né? Sim. Demanda Então, um olhar mais atento e um acompanhamento mais próximo. Exatamente, exatamente. Então, aquilo que era vermelho virou sinal amarelo. Então, acho que agora nós estamos naquela fase que é igual a Vanessa falou, olhar cada caso em caso, sabe? Essa mulher, por exemplo, eu pego muito paciente com lúpus, com artrite reumatoide. Nossa, doença autoimune, a incidência de Exatamente. doença autoimune então, assim, nessa será fase que essa mulher não muito alta. pode? Então, hoje, o vermelho virou amarelo e cada caso precisa ser estudado e avaliado, até porque nós estamos falando do hormônio protetor da mulher, né? E não tratar isso, os riscos maiores podem acontecer, né? Então, acho que é isso, né, que fica para a população. Sim, sim, sim. E por onde que caminhou a sua escolha? Assim, o que você estava sentindo que a levou? Não, eu vou fazer a reposição hormonal, olhando mais atentamente, tomando meus cuidados. Na verdade, a gente trabalha com hormônio desde 2013. A minha história com hormônio começou com o hormônio da tireoide, né? Eu fui, na época eu estava no mestrado, doutorado na Universidade Federal de São Paulo e na Unifesp, e eu tinha um cansaço extremo. Eu dormia sentada, jantando, né? Algumas vezes, meu marido, teve uma vez que foi clássica, meu marido me deixou simplesmente sentada no restaurante, porque eu dormi sentada, né? Ele foi embora e eu fiquei.
eu tinha uma dor de cabeça insana. E aí eu fui diagnosticada como burnout. Tomei alguns medicamentos, amitriptilina e outros que o colega neurologista sugeriu, larguei na época o doutorado, né? Porque era a saída que tinha na época. Foi quando aí eu tive contato com a medicina integrativa, né? Chamada integrativa hoje em dia, onde a gente olha o paciente com carinho, como um sistema funcionante, não como uma única glândula. E na época foi diagnosticado um hipotireoidismo subclínico e em 3 meses eu renasci, depois que eu comecei a suplementar e tratar algumas coisas. Outra pessoa. E eu tive câncer de mama trabalhando com isso, trabalhando com hormônio e continuo trabalhando com hormônio mesmo pós-câncer de mama. Cada caso é um caso. Sim. Tudo tem que ser avaliado. A reposição hormonal, ela é individualizada. Não existe receita de bolo, tá? E uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia, a Débora está aqui para concordar ou não comigo, são os cursos de final de semana para médico, para prescrever hormônio para paciente, para procurar performance física ou estética. Um dos problemas que eu mais tenho sofrido no consultório é a prescrição de hormônios não femininos, né? Hormônios androgênicos, hormônios para performance, para procura de físico. Fins estéticos, né? Fins estéticos. Tá. E o cérebro da mulher precisa de estrogênio. A gente precisa de testosterona? Também precisa, mas o nosso primeiro hormônio é estrogênio, né? A gente vê muito paciente usando algumas medicações, alguns hormônios em busca de performance física e elas chegam extremamente agressivas no consultório, uma irritabilidade que não é comum do sexo feminino, queda de cabelo absurda, problema no trabalho, né? Acaba tendo problema de relacionamento, ela começa a bater de frente com os colegas de trabalho, com o chefe, com a função que ela tem, ela é muito mais reativa, exatamente por deficiência do hormônio feminino. A gente vê, sim, alteração comportamental. Eu não sei se a Débora está vendo isso. Bastante. Mas a gente vê muita alteração comportamental de agressividade. De efeito colateral. De efeito colateral. Em vez de melhorar o libido, porque elas procuram, às vezes, a testosterona para melhorar um possível libido, quando existe, às vezes, um problema no relacionamento, e acontece ao contrário. Ela acaba se desfazendo daquele relacionamento, em vez de melhorar. Vamos de perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Quem participa agora, recebemos uma pergunta anônima. Tenho 49 anos e não sinto ondas de calor, mas estou muito cansada, durmo pouco, ganhei peso, estou desanimada, com pouca libido e muito irritada. Isso pode ser menopausa? O que eu posso fazer para melhorar? Doutora Débora. Essa daí é a paciente clássica do consultório, né? Então, exatamente, por mais que a menstruação dessa paciente esteja regular, e ela não ter os fogachos, ela tem todos os sintomas da perimenopausa e é importante entender que a perimenopausa já pode ser tratada. Outro também, as pessoas às vezes acham, elas vão no médico e o médico fala tratar somente a hora que parar de menstruar. Classicamente, ela está sofrendo aí com todos os sintomas da perimenopausa e ela precisa ser olhada com mais carinho, sim. E para você que está gostando aqui da nossa consulta, vamos para um rápido intervalo e já estamos te esperando. Consulta Doutora está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na RIT, o bate-papo hoje é sobre menopausa. Estamos falando sobre esse assunto que é tão necessário e tão importante, principalmente com relação à reposição hormonal. Tem dúvida? Tem algum questionamento? A gente está aqui trazendo muito conhecimento e vamos adorar, é claro, receber a sua participação. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Estamos em transmissão ao vivo,
gente. Então você consegue compartilhar o nosso link de transmissão tanto pelo site hittv.com.br quanto através do nosso aplicativo Hit Play. Para você participar, trazer a sua dúvida, o seu relato, e você também pode participar de forma anônima, não precisa se expor, o DDD 11 3337 5886 ou através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Encaminhe a sua dúvida por lá. Por lá, também peço que você participe de uma enquete que está aguardando por você. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. O que ainda acontece com relação aí à menopausa já não deveria, gente. Preconceito no mercado de trabalho, falta de compreensão do parceiro, invisibilidade que dificulta o acesso ao tratamento, na nossa opinião, todas essas alternativas ainda acontecem e não deveriam mais. Participa! Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são as doutoras que estão aqui compartilhando, gente, dando uma aula pra gente. Compartilhando conhecimento ainda é pouco. Débora Mello, endocrinologista e nutróloga, e a doutora Vanessa Cairoli, ginecologista. Mais uma vez, gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui. A gente agradece. Vamos então de mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Vamos lá, a participação hoje está grande. Érica Nunes, boa tarde para você também. O ideal é começar a reposição hormonal a partir dos 40 anos. A gente foi para o intervalo com um questionamento e a gente teve a informação, inclusive da doutora Débora, que deveria começar antes daquela fase ali que todo mundo fala, o fim a última menstruação. E agora esse questionamento. Então seria 40 anos? Vamos lá, não é assim. Vamos lá. A menopausa, ela é datada da última menstruação, a gente conta um ano. Essa mulher, ela sim, ela deve fazer a reposição, salvo contraindicações, né? Este período da mulher que entra mesmo na menopausa, que é quando a gente tem a queda abrupta do estrogênio, aqui ela tem uma janela de oportunidade. O que é essa janela oportunidade? Datada dessa última menstruação, 10 anos e menos de 60 anos, Vanessa está aqui, seria o período ideal para ela fazer a reposição. Antes deste período, que é a perimenopausa, que é aquela mulher que já tem os sintomas, nós estamos falando de sintomas que estão relacionados à queda inicial da progesterona e não do estrogênio no climatério. Exatamente. Na menopausa, lá está a secura vaginal, os fogachos. Aqui na progesterona, aqui está a labilidade emocional que altera a irritabilidade, o cansaço, o ganho de peso. Aqui se faz necessário alguma reposição, mas aqui nós estamos falando mais da progesterona, então não é a reposição completa que nós estamos falando do período menopausal. Então aqui se faz já necessário algumas necessidades de reposições mais pontuais, mas não a completa da menopausa. Por isso que os exames de sangue, às vezes as pacientes falam, doutora, pede um exame de sangue para eu ver os meus hormônios. O exame de sangue, ele está colhendo hormônio aquele dia. Aquele dia, ela pode estar, o ovário funcionando a 1000 por hora, como ele pode estar não funcionando, porque nessa fase dessa paciente, o ovário, ele liga e desliga, ele funciona e para de funcionar, ele funciona e para de funcionar. Se acontece dela fazer esse exame de sangue para investigar uma provável insuficiência hormonal exatamente na hora que o ovário está funcionando, ela vai ver que o nível hormonal dela está ótimo. E se ela faz o exame num período que não está funcionando, ela vai perceber, às vezes, um déficit hormonal que não corresponde à média dos dias. Então, é muito mais clínico do que laboratorial. Isso é uma dificuldade que os pacientes têm e que os colegas têm. Você está com uma pilha lá no aparelho, você está tentando ligar o aparelho e não está funcionando. Tem uma hora que você perde a paciência e enfia o dedo no botão para ver se funciona. É o que acontece com o ovário. Então, as alterações hormonais começam, o nosso corpo começa, ovário, vamos funcionar. Você está preguiçoso. E aí, se ela colhe o exame de sangue num pico desse em que o ovário responde a essa resposta do corpo para funcionar, vai parecer que ela está com um estrogênio de 20 anos, vai parecer que ela está com a parte hormonal ótima. Você está longe desse Você está longe desse problema. É o que a gente mais pega no consultório, a mulher 40 mais, com sono mudando, ganhando peso, mais estressada, mais irritada, vai colher os exames, o médico fala, tá tudo bem, ela fala, então eu tô louca, é assim, tô cansaço, trabalho, filhos, etc. Normatiza a queixa. Normatiza a queixa.
normatiza a queixa porque é assim mesmo. É o trabalho, é o estresse do trabalho, é o estresse do todo dia, é o estresse de cuidar a casa. E a gente sabe que a janela de oportunidade é muito importante. Em média, de 5 até 7, 10 anos antes da menstruação parar, essas flutuações hormonais interferem muito na nossa saúde. Por isso que hoje em dia se tem o conceito de que tempo importa, mas não significa que ela não possa fazer acompanhamento depois, né? O que a gente tem que entender é que quando passou essa janela de oportunidade que a Débora falou pra gente, que seria 10 anos depois que ela parou de menstruar, porque a menstruação já é uma data de aniversário atrasada, retrógrada, né? Porque chama de menstruação quando ela parou de menstruar já há um ano. Há um ano. Então ela já está em insuficiência de vários hormônios há um ano. Só que antes desse um ano, 5 a 7 anos, ela já está nessa variação. Tá. Essa janela de oportunidade, 10 anos depois dessa data de aniversário antiga chamada menopausa, é chamada janela de oportunidade. Mas isso não quer dizer que a paciente não possa ser tratada depois desses 10 anos. O benefício de proteção cardiológica, de proteção cognitiva vai ser menor, porque já houve o dano. Mas isso não quer dizer que ela não vai ser tratada. E qual seria o prazo mais estendido, assim, o prazo limite? Eu tenho paciente que eu comecei reposição hormonal, tratamento com 76 anos. Olha só. Depois de 3 meses, a família me manda uma mensagem que eu fiquei extremamente feliz. Você tirou minha mãe do limbo. Era uma paciente que com 76 anos não dormia e tinha todos os outros sinais e sintomas comportamentais de deficiência hormonal. E a paciente ia no pronto-socorro, desesperada de madrugada, acordava a família para ser conduzida ao pronto-socorro com síndrome do pânico. Então, ela tinha taquicardia, acordava. Depois que essa paciente começou a tratar, a família teve paz. Que maravilhoso, gente, saber disso, porque muitas vezes a gente confunde, né, os sintomas, acabam levando, não, deve ser um quadro mais de saúde mental, que pode estar completamente atrelado às questões relacionadas à menopausa. O estrogênio tem uma relação direta com o seu nível de serotonina, que é o hormônio, né, do anti-ansiedade. E o que vocês levam em consideração na hora de definir e decidir como que essa reposição pode ou deve ser feita? Além da anamnese que a gente viu aqui, que ela tem uma importância ainda maior do que a mensuração dos hormônios. Com certeza. Bom, na fase da perimenopausa, como a Vanessa disse, o diagnóstico ele é mais clínico, né? Agora, na menopausa, sim, aí nós temos toda a queda do estrogênio, a queda da progesterona, e isso é laboratorial. Aqui o médico, ele realmente consegue ver a queda dos hormônios. Aqui ele consegue claramente ver no exame de sangue. E como que acontece a opção, por exemplo, por hormônios sintéticos, pelos bioidênticos, as opções que a gente tem no mercado e os desafios? Porque eu imagino que não seja uma matemática muito fácil você conseguir chegar a esse equilíbrio, restaurar o equilíbrio de fato, quem começa. As pessoas confundem um pouco o hormônio sintético com o hormônio natural. Então, são alguns conceitos que a gente tem que começar a arrumar. O hormônio bioidêntico, ele é um hormônio sintético. Ele foi feito também em laboratório. Ok, perfeito. Tá? Só que ele é um hormônio exatamente igual ao que o meu corpo produziu um dia. Os hormônios, eles funcionam num mecanismo que a gente chama de chave-fechadura. Ele tem que acoplar exatamente no receptor dele. E esse acoplamento tem que ser perfeito. Tá? E os hormônios que fazem esse acoplamento perfeito nesse mecanismo chave-fechadura são os hormônios bioidênticos, que são idênticos aos que a gente produziu. Tá? Aliás, hoje nós só trabalhamos com hormônios bioidênticos praticamente. O hormônio tireoidiano é um hormônio bioidêntico. Né? O paciente ele chega no consultório pedindo o hormônio bioidêntico, mas nós já trabalhamos. Eu acho que se fez muito marketing em cima do hormônio bioidêntico, como se, ele fosse uma exceção ou uma novidade. Chegou o hormônio bioidêntico, falei, mas a gente só usa o hormônio bioidêntico há quantos anos, né? Então, sim, são os hormônios que nós já trabalhamos. Né? E como que funciona esse período de adaptação? Por quanto tempo vocês passam a considerar que o hormônio nessa forma, nessa dosagem, está funcionando ou precisa de uma reavaliação? Sempre toda vez que a gente prescreve um tratamento para o paciente, a gente tem que monitorar as reações desse paciente. Os pacientes não são iguais, a gente não é igual. Cada um tem o seu metabolismo, cada um tem a sua
não só o seu metabolismo, mas cada um teve a sua interação com o meio ambiente, com produtos tóxicos, não tóxicos. Então, cada organismo se comporta de forma diferente. Os receptores hormonais, eles são diferentes para as pessoas. Não só de carga genética, mas depende também do que ela teve de contaminação de meio externo. Então, a gente reavalia o paciente a cada 3 ou 4 meses. Existe uma necessidade de acompanhamento constante. A gente prescreve um produto, o corpo da paciente vai, como um tabuleiro de xadrez, a gente vai mexendo peça a peça. E isso não quer dizer que aquilo sirva para sempre para o paciente. Serviu para o paciente naquele momento. Naquela época. Isso é importante porque muitas vezes a gente começa a reposição e o paciente some. Melhorou, sumiu. Volta 2 anos depois, Imagino que esse doutora, seja um clássico. piorei tudo de novo. Exatamente. Estou sentindo tudo de novo. O que eu faço? Pega o tratamento, leva pro resto da E vida. prescreve para toda a Exatamente. família. Olha, eu tomei isso, estou tomando desse Prescreve jeito, pra foi toda a bom para família. mim, adote. Isso daí é um grande problema que é importante que a gente chame a atenção. Com relação à dificuldade de se perder peso, né, que é uma reclamação clássica, eu queria entender, muitas pessoas têm associado o uso das canetinhas emagrecedoras para o tratamento nessa fase da vida, da menopausa? Eu acho que vale a pena a gente falar 2 coisas. Primeiro, né, entender que a menopausa, a queda dos hormônios, leva à queda do metabolismo, ou seja, diretamente leva ao ganho de peso. Isso é fato, né? Vamos primeiro uma pergunta. Fazer reposição hormonal emagrece ou engorda? Eu acho que a gente pode começar aí. Verdade, Aí é também tem esse vamos lado. vamos lá. Então, primeiro, a reposição hormonal seria lindo, né? A gente caiu estrogênio, dá estrogênio, a mulher tá linda e acabou. Entrou na forma e tá entrou pronto. E tá na forminha, mas não funciona assim. Bom, então assim, fazer a reposição hormonal vai dar subsídios para que a mulher comece o emagrecimento, melhorando a resistência insulínica, melhorando ali a qualidade de vida, mas não evitando uma maior perda de massa muscular. Ou seja, dar a reposição, eu dou subsídio para que ela comece a melhorar o peso, mas a reposição hormonal não está diretamente ligada ao emagrecimento. E é claro, Muito como importante nós esse estamos apontamento. falando de uma mulher que está numa fase totalmente inflamatória porque ela perdeu um hormônio anti-inflamatório, o uso das canetas atua muito bem aqui. Porque as canetas vão melhorar a resistência insulínica. Lembrar que o estrogênio não leva só à perda de gordura abdominal, ao aumento da gordura visceral, a gordurinha no fígado. As canetas trabalham. Ou seja, as canetas elas não estão aí só focadas no processo de emagrecimento, como diminuir o volume no prato. Elas vão melhorar o metabolismo. Melhora a resistência insulínica, melhora colesterol, melhora a pressão arterial. Ou seja, tudo que ela perdeu com estrogênio, a caneta, junto com a reposição, consegue dar forças para essa mulher sair aí e começar a ter um retorno positivo na perda do peso. E não tem contraindicação de utilizar esses 2 tratamentos simultaneamente? De forma nenhuma. E nem começar ambos no mesmo dia. Tem paciente que já chega e fala, eu vim para repaginada total. Né? Eu gosto sim de começar um mês depois começar, mas isso porque eu preciso ver um pequeno retorno da reposição. Mas não tem contraindicação de fazer e nem começar no mesmo dia ambos os tratamentos. Agora, a paciente tem que lembrar que ela tem que fazer a lição de casa. Não é hormônio que traz massa muscular, não é hormônio que emagrece, assim como também as canetas. Um problema que a gente tem observado com as canetas é que o paciente, ele perde peso, mas quando ele perde peso, ele não está fazendo uma quantificação do quanto é de gordura e de quanto é de massa magra. Ah, isso é fundamental. Então, o uso de caneta emagrecedora, né, Débora, na menopausa, ela tem que tomar muito cuidado com perda de massa magra. O que a gente mais tem observado hoje em dia é a perda de massa muscular, é a obesidade sarcopênica que a gente chama. O paciente, ele perde massa muscular, isso que a Débora está contando pra gente de taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o que o seu corpo gasta de energia para manter ele funcionando. Você usou a caneta, se você não estiver fazendo atividade física e não estiver acompanhando com a nutricionista, você perdeu massa muscular. Você perdeu massa muscular, a hora que você para a caneta, você vai ficar mais doente do que quando você começou, porque você vai ter gordura corporal e não vai ter músculo para sustentar. E aí fica o alerta, gente, não é milagre e precisa
né, seguir Não a é orientação milagre. correta. Vamos de mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Agora quem participa, mais uma pergunta anônima, seja bem-vinda. Tenho 45 anos, nunca me casei e não tive filhos, mas sempre sonhei em ser mãe. Uma médica me disse que pela minha idade não seria mais possível. Gostaria de saber, ainda existe alguma chance de engravidar ou alguma alternativa para ser mãe sem ser por adoção? E aí, doutora? Bom, a gente sabe que a nossa reserva ovular, os nossos óvulos, ele tem idade, né? E é uma conta bancária que só sai, não entra. A gente sabe que após os 35 anos, a nossa reserva ovular, a quantidade de folículo de óvulo bom, ele cai, vai caindo abruptamente a cada ano. Então, não é que você não possa. Há necessidade de um estudo, sim, da sua reserva ovariana. Existe exame para isso. Você tem que procurar um colega que possa te ajudar e que possa ver a possibilidade de você gestar espontaneamente nessa faixa etária. Não quer dizer que você não possa e que não seja impossível. Significa que você precisa ser avaliada. Toda vez que a gente vai perguntar sobre reserva ovular, a gente sempre precisa de um examezinho chamado antimileriano. Esse examezinho de sangue, ele vai sim avaliar a sua reserva ovular. E hoje em dia a gente tem muito nutracêutico, muita possibilidade de ajudar esse ovário a resgatar a sua função, né? Então, existem possibilidades de que você lança mão desses nutracêuticos, além dessa mudança de estilo de vida, para manter esse ovário funcionando mais tempo, né? Não obrigatoriamente você precisa de uma fertilização assistida ou de uma ovodoação, que seria receber óvulo de outro paciente. E é importante entender que na perimenopausa a mulher pode engravidar sim. E é um problema, né, Débora? As pacientes param e voltam a menstruar, param e voltam a menstruar, e nessa hora que o ovário funciona, que ele liga de novo e liga no 220, engravida. Isso mesmo. Vamos juntos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. O que ainda acontece e, na sua opinião, já não deveria mais, gente? Todas as alternativas foram votadas e eu imaginei que fosse ser assim. Afinal de contas, preconceito no mercado de trabalho e tantas outras questões precisam ser debatidas e deixar de existirem. Doutoras, gostaria demais de agradecer a participação, a presença de vocês aqui no nosso consulta. O bate-papo foi maravilhoso e eu aproveito para te deixar os contatos. Débora Mello, endocrinologista, deixa à sua disposição o WhatsApp DDD 11 951 366748, Instagram, Facebook e site Débora Mello, da forma como aparece aqui. Doutora Vanessa Cairoli, ginecologista, deixa à sua disposição o Instagram, dra.vanessacairoli. Muito obrigada, gente, mais uma vez por esse bate-papo. Um excelente restinho de tarde para você. Final de semana e segunda-feira a gente volta a se encontrar para falar sobre a nossa saúde mental. Já estou te esperando. Até mais.